Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos retomar aqui o bloco 3, na programação da tarde. Para isso eu chamo novamente a moderadora Rita à mesa. E como palestrantes nós temos a senhora Érica Vilalás e Rafael Brandão, ambos da Arsai, Minas Gerais. Por favor, podem ocupar a mesa. Os senhores Luiz Dalen e Carlos Múcio Alvim, diretor de tarifas da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. E o senhor Alexandre Gomes de Souza, representando aqui a Saneago. Bom, Rita, está com a palavra aí como moderadora. Vou te passar. Obrigada, Magnus. Obrigada a quem está aqui presente. Fico baixinha mesmo. Vamos abrir este terceiro bloco. Neste terceiro bloco a gente vai trabalhar ou vai discutir regulação para a eficiência energética e controle de perdas de água. Aqui neste painel eu quero dizer que existem algumas agências reguladoras pioneiras, a DASA do Distrito Federal, a Arcesp de São Paulo, a AGEPAR do Paraná, a Arsai de Minas Gerais, a AGERSE do Rio Grande do Sul. São algumas das agências pioneiras que incentivam a redução de perdas de água com abordagens na revisão tarifária. Eu peço desculpas de omitir e do meu desconhecimento, certamente existem mais agências reguladoras que incentivam a redução de perdas, mas como a gente não sabe, não conhece todos, só menciona alguns. Mas se pode afirmar que a regulamentação para perdas ainda é relativamente jovem, com menos de 5 anos, a DASA já tem trabalhos de 10 anos, mas que a real eficácia não é totalmente conhecida. Que eu saiba, não existe nenhuma análise de impacto regulatório nesta matéria de perdas, nem de eficiência energética, pois a análise de impacto regulatório é bastante complexa. Mas o que a gente pode afirmar, sim, é que existem aproximações sucessivas de níveis mais eficientes em cada revisão tarifária que ocorra e que embasam num histórico de experiências que se vai construindo. Neste seminário, a gente tem duas das agências pioneiras aqui no painel, aqui em cima, e a gente tem outras duas aí sentadas no público. E estas duas agências vão partilhar connosco a sua trilha e as suas reflexões. Convidámos também a Saneago, na pessoa de Alexandre Gomes, que é uma companhia que está sucessivamente baixando as perdas de água e que usa uma regulamentação interna onde abordam o fator humano, o fator comportamental da eficiência energética e de águas. Então eu vou iniciar, vou dar a palavra primeiro aqui ao Rafael, não é? O Rafael é da Agência Reguladora de Minas Gerais. Ele é economista com graduação e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem experiência na área de regulação e de fiscalização económica há cerca de 10 anos na Arsai. Ele coordenou a equipa responsável pela elaboração da primeira revisão tarifária da Copasa, 2016 e 2017, que é o segundo maior prestador de serviços de água e esgoto no Brasil. Ele participou da elaboração de metodologias da revisão tarifária para prestadores locais e regionais e tem implementando incentivos para a universalização, incentivos para a eficiência, para a qualidade dos serviços, além de estruturar subsídios para a acessibilidade económica dos usuários com baixa capacidade de pagamento. Vou passar então a palavra ao Rafael. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente o convite que a Rita fez para a Arsai participar do evento. É importante esses espaços para poder debater um pouco o que a gente faz lá em Minas Gerais, longe de ser o caminho, né? É um dos caminhos e as tentativas que a gente tem para poder colocar esse tema mais em evidência na operação do serviço, né? Esse controle de perdas e por aí vai, né? Então, assim, eu agradeço o convite. A apresentação da Arsai, prometo tentar fazer o mais rápido possível. Vai ser em duas partes, né? Primeiro eu vou falar a parte econômica e também tem a abordagem técnico-operacional que a Érica vai fazer. Então, a minha parte é estritamente econômico-financeira.
sombrei um pouco a área operacional, técnico operacional, mas a Érica vai ficar responsável por apresentar a parte técnico operacional. Passou? Como que passou? Ah, ok. Para onde? Desculpa. Ah, passou. Aqui é um slide bem básico da parte de regulação, só para situar a regulação dentro do contexto do setor de saneamento. Isso é meio batido, né? Todo mundo já deve saber que o regulador tenta conciliar os interesses dos três atores do setor de saneamento, né? O poder concedente, o usuário e o prestador. Tem um papel, então, a agência reguladora tem um papel de independência técnica, decisória, que vai poder tentar, de alguma forma, conciliar o interesse desses três atores, né? E aí também tentando observar questões relacionadas ao meio ambiente e recursos hídricos, né, que sombreia com a parte de saneamento, e também a parte os interesses de gerações futuras, né, que é a questão de universalização e por aí vai. Eu tenho que apontar para lá, eu não estou dominando. Falar um pouquinho da ARSAI, só destacar que a ARSAI foi criada em 2009, né, pela Lei 18.309, e ela faz a regulação e fiscalização de água e esgoto de 5 prestadores, né? Então, 3 municipais, o SAI de Itabira, Passos e Juiz de Fora, né, que é a CESAMA, a companhia municipal, e faz a regulação dos municípios, ou a regulação da Copasa e da Copanor. Copanor é uma subsidiária do Nordeste de Minas, né? Subsidiária integral da Copasa, que atua no Nordeste de Minas. Eita, não aprendi mesmo. Como eu falei, a apresentação é 2 partes, né? Tem a abordagem econômico-financeira, que eu vou destacar aqui, e depois tem a apresentação da Érica, que vai falar sobre a parte técnico-operacional que a ARSAI desenvolve junto com os prestadores para falar de controle de perdas. Apanhando aqui. Então, falar um pouquinho de regulação tarifária, acho que é importante situar como abordar controle de perdas dentro da regulação tarifária, né? Os objetivos da agência reguladora e da atuação dela está ligada a esses 4 aí que estão na apresentação, né? A questão da universalização, o equilíbrio econômico-financeiro, a eficiência e qualidade, mas percebendo tarifas módicas, né? E dentro desse contexto, desses objetivos, a regulação tarifária tem 2 instrumentos, 3 na verdade, mas destaque para 2, que são as revisões e os reajustes tarifários, né? Revisão é feita num ciclo, né, em geral de 4 anos, mas isso pode variar. Por exemplo, para prestadores locais, a ARSAI faz ciclos de 2 em 2 anos, principalmente SAI de Passos e Itabira, mas em geral são 4. E dentro desse período de 4 anos se fazem os reajustes anuais. Dentro do contexto de revisão tarifária, você tem a reconstrução das tarifas, né, que é o principal, talvez, objetivo da revisão tarifária, mas também um importantíssimo objetivo é a introdução dos mecanismos de indução e eficiência, a expansão e melhoria da qualidade do serviço, que aí entra o contexto de controle de perdas. E nos reajustes tarifários são aplicados os incentivos que são desenvolvidos. Isso. E aí você tem o dilema, né, relacionado ao controle de perdas, que é como a regulação pode tornar prioritárias essas ações dentro da operação, dos investimentos do prestador. Esse é o grande, na minha visão, é o grande ponto de atuação da agência reguladora, como tornar isso prioritário, né? Saneamento tem uma série de dificuldades, né, relacionadas a abastecimento de água, principalmente também tratamento de esgoto, universalização da coleta de esgoto. Então, assim, dentro do prestador, a controle de perdas disputa recurso o tempo todo com essas outras atividades que, boa parte das vezes, são mais prioritárias, né? Então, assim, o regulador tem que observar e tentar encaixar dentro desse contexto de disputa de recursos do prestador a questão de controle de perdas. E no caso da ARSAI, a gente trabalha, tem uma questão de incentivos tarifários, que é mais comum, mas também tem a questão de destinação específica, né? Então são mais ou menos 2 abordagens que a gente tenta utilizar a depender do prestador de serviço. Isso. Basicamente, então, assim, tem a destinação específica, que é uma forma de tentar abordar esse tema. Eu vou explicar mais para frente, que a gente aplica para o SAI de Itabira e para a CESAMA, que é o prestador de Juiz de Fora. Basicamente, o contexto geral é a alocação de recursos específicos para controle de perdas, que tem um acompanhamento mais próximo do ARSAI, uma fiscalização mais próxima que se desenvolve para esses 2 prestadores.
No caso da Copasa, são basicamente questão de incentivos tarifários, a gente não faz esse trabalho de destinação específica, e lá a gente não... voltou. E para Passos e Copanor ainda está para desenvolver. Copanor dá um passo para trás, né, ela tem vários outros problemas, perdas ainda não é uma questão que a gente vai abordar para Copanor, mas Sai de Passos a gente já está planejando para poder tentar abordar com eles esse tema de controle de perdas. Tá difícil passar. Isso. A parte de destinação específica. Então, basicamente, destinação específica é um programa que a regulação assegura recursos tarifários vinculados, então é recurso que só pode ir para aquela finalidade, e aí se exige, a partir dessa destinação de recursos, um planejamento das ações e um programa estruturado do prestador. Então, e para isso, a gente faz controles contábeis e a exigência de uma conta bancária específica para poder acompanhar os recursos, e também a parte depois de acompanhamento, transparência e as compensações que eventualmente podem acontecer. E aí, basicamente, é o ciclo, né, que a gente faz lá para esse programa de destinação específica. Né? O prestador é responsável, então, pelo planejamento, pela execução e pelo controle e gestão dos recursos, e a Arsai assegura esse recurso na tarifa e faz os controles e o acompanhamento. Aí o acompanhamento tanto econômico quanto técnico operacional. Essa parte a Érica vai ficar responsável por poder mostrar. Então tem a questão do planejamento, o prestador planeja, executa e elabora os relatórios periódicos. Esses relatórios periódicos são enviados para a Arsai faz uma análise uma análise dessas informações, elabora alguns relatórios e faz uma fiscalização anual para poder consolidar o entendimento ao longo de um determinado período. Então, e aí vai esse ciclo fazendo ajustes para poder melhorar a execução do prestador. Isso. Aí, um ponto, né? Então, assim, é interessante garantir o recurso, mas ainda assim a gente enfrenta algumas dificuldades com relação tanto ao planejamento quanto à parte de execução do prestador. Alguns resultados, né, dos relatórios de fiscalização econômica que foram feitos no ano passado, por exemplo, a Cesama já teve, de abril de 2016 a setembro de 2019, recursos na ordem de 7 milhões e 300 mil, só que ela gastou só 2. Então, assim, você observa um problema de execução, talvez de planejamento e tal. A Érica vai poder falar um pouco mais sobre isso, né, desse acompanhamento, das razões técnico-operacionais para não se gastar tanto recurso como deveria. E Itabira idem. Itabira fez um gasto maior, mas tem um recurso um pouco menor. É um prestador menor e tem menos recurso vinculado. Que gira na casa de 1.700.000, que já foi destinado para essa conta vinculada, para essas ações, mas só teve o gasto aí de mais ou menos 1 milhão. Né? E importante destacar que esses recursos ficam comparados numa conta, o rendimento dessa conta volta para essa conta vinculada, então, assim, e disponibilizando mais recursos para as ações. Mas, como a gente pode observar, os prestadores ainda precisam executar mais do que está se destinando para essas ações. E aí, os desafios com relação à destinação específica. Né? Primeiro, tem uma parte de controle contábil que os prestadores têm algumas dificuldades para poder fazer. Então, é um ponto que é importante para a agência, porque ela vai fazer o acompanhamento e a transparência das ações que foram planejadas e executadas. Tem o problema do planejamento e das execuções, que aí a Érica vai poder falar um pouquinho mais. E, originalmente, a gente ainda não tinha colocado atribuição de metas de desempenho. Né? Então, assim, principalmente para o caso, por exemplo, de Itabira, que as informações ainda não são tão boas assim em relação ao desempenho deles, em relação ao controle de perdas, a gente ainda não consegue atribuir meta. Mas, por exemplo, para a Cesama, na revisão desse ano, que a gente finalizou tem o quê? 3 semanas, mais ou menos, a gente conseguiu atribuir uma meta que vai ser percebida ao longo dos anos, né, dos reajustes tarifários. Então, a gente estabeleceu uma meta ligada a litros ligação dia. Para a Copasa, a gente usa percentual, um indicador de percentual, né, mas para a Cesama a gente colocou litros ligação dia. A gente fez uma avaliação dessa meta com base no histórico recente do prestador. Eles não tinham tanta informação assim, então a gente pegou o histórico recente. A gente não fez um benchmark, por exemplo, um estudo mais estruturado. A própria Rita já apresentou alguns trabalhos que procuram entender qual que seria a meta economicamente viável, né? Mas aqui a gente só usou o histórico contábil,
desculpa, o histórico do prestador. Então, assim, dá para melhorar um pouco essa parte. E a gente também estabeleceu um cardápio de ações para o controle de perdas. É basicamente um rol de ações que ele pode executar. Isso facilita o acompanhamento da ARSAI. Porque antes eles planejavam, apresentavam o planejamento, depois o planejamento não era executado e aí o acompanhamento ficava um pouco complicado. Então, a gente instituiu um cardápio de ações para poder facilitar o acompanhamento das ações do prestador. Algumas melhorias assim, que a gente fez para esse trabalho nesse exame de destinação específica. Aí falar agora da Copasa, vou tentar ser mais rápido possível. E não está indo? Eu acho melhor. Eu estou tendo dificuldade. Ah, não foi? Talvez tenha passado. Eu aprendi aqui. Do nada, né? É importante destacar aqui o contexto de crise hídrica que estourou a situação lá em Minas Gerais, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, em 2014, 2015, que trouxe essa questão de perdas muito para a pauta, né? Então, assim, tem problema de crise hídrica, problema de abastecimento, controle de perdas é um dos caminhos para poder minimizar essa situação, né? Então, dentro desse contexto é que os trabalhos da ARSAI foram se desenvolvendo, né? E trazendo isso mais para a pauta. E aí, na revisão tarifária de 2017, né, a gente viu a necessidade de introduzir mecanismos para incentivar a redução de perdas. E eu desaprendi. Aprenda. Obrigado. Não sei se foi. Então, como que a gente abordou a questão de perdas lá para a Copasa? Primeiro, a gente observou uma necessidade de melhoria de macro e micromedição para alguns municípios, e para eles a gente atribuiu uma penalidade por falta de macro e micromedição. Isso lá em 2017, já foi aplicado em 2018, 2019, em 2020 a gente vai aplicar também. A gente vai fazer o reajuste da Copasa mais ou menos em junho, finalizar o trabalho, né? E aí a gente vai novamente fazer a aplicação dessa penalidade por falta de micro e macro medição. E em 2017, a gente estava desenvolvendo alguns trabalhos relacionados dentro do contexto da revisão. A gente não conseguiu chegar a um bom termo com a Copasa para poder estabelecer um mecanismo de incentivo com metas na própria revisão, e aí a gente projetou que esses incentivos, essa metodologia seria desenvolvida ao longo de 2017, 2018, para ser aplicada ou estruturada em 2019. Então, em 2019, a gente estruturou o fator de perdas, aí colocando uma meta específica para a Copasa reduzir perdas. Pode passar, fazendo favor. Volta. Valeu. E aí, basicamente, o incentivo tarifário é meio básico, né, mas é a questão de você ter ganhos tarifários se você desempenhar acima da meta e redução tarifária se ficar abaixo, né, e com a aplicação dos reajustes tarifários. Mas aí fica a pergunta de quais metas a serem definidas e qual o impacto a depender do desempenho que vai ser aplicado nas tarifas. Aí pode passar, por favor. Obrigado. Em relação a perdas, a metas, na verdade, primeiro a gente fez uma análise do índice de perdas desejável, né, que a gente tentou observar um potencial ótimo. Esse ótimo foi foi estruturado com base nas boas práticas da Copasa, imaginando como que eles poderiam alcançar, pegar essas boas práticas e reduzir o nível de perdas na própria prestação de serviço, na própria área de concessão dela, da própria Copasa. E aí a gente observou que ela deveria alcançar mais ou menos um percentual de 31,76%. Hoje, se não me engano, está na volta de 39%, 40%. Eu não tenho os números atuais, mas gira em torno disso. E a gente viu que, primeiro, um esforço disso para chegar de 40% até 31% era algo mais de longo prazo, algo que não seria alcançado em 4 anos, né? E então a gente resolveu pegar uma coisa mais factível, que pudesse ser progressiva ao longo dos anos, e aí a gente poderia atrelar um bônus ou uma perda tarifária para essa meta mais execuível e progressiva ao longo dos anos. Então a gente estabeleceu mais ou menos uma redução de 0,8 pontos percentuais em 2020. A primeira aplicação vai ser agora, e em 2021, quando a gente estiver fazendo a revisão tarifária da Copasa, a gente também vai aplicar esse cálculo do fator de perdas para uma meta de redução de 1,2 pontos percentuais. Pode passar, fazendo favor. E aí, então, a gente definiu uma meta, agora tem que fazer a dosimetria, né? Basicamente, tentar entender como que isso vai ser aplicado nas tarifas, né? Qual vai ser o impacto, por aí vai. Então, assim, a ideia básica é, tipo, o usuário não pode arcar com o custo de perdas
além do que, digamos, a regulação aceita, ou a regulação discutiu em audiência pública e por aí vai, e aí você vai estruturar esse mecanismo. E a quantificação partiu da análise dos custos operacionais que a Copasa tem com a parte de produção e distribuição de água. Então, assim, a gente tentou observar quais são os custos operacionais, qual é o volume de água distribuído, desconsiderando aí os custos de capital. Tem uma análise, é um ponto de difícil identificação lá na ARSAI, de você tentar entender quais são os investimentos que são específicos de perdas e tentar calibrar esse incentivo. E no limite, os custos de capitais são reconhecidos, os investimentos, né, são reconhecidos de 4 em 4 anos. Né, então, tipo, alguma remuneração relacionada a esse tipo de ação, em algum momento vai chegar na tarifa da Copasa. Então, assim, a gente focou basicamente na parte de custos operacionais, dando mais ou menos R$ 1,52 por metro cúbico perdido, ou distribuído, relacionado à produção e distribuição de água. E aí, com base nesse parâmetro de custo médio, pode passar, fazendo favor, a gente estruturou os valores que vão ser aplicados quando a gente for avaliar o índice de perdas nos reajustes tarifários e por aí vai. Então, essa é a lógica, mais ou menos, que a gente vai fazer para apurar. A gente vai definir um índice de perdas regulatório. Se o índice de perdas apurado for um pouco acima, isso vai refletir num volume de distribuição de água, de produção, um pouco acima do que a gente, digamos, reconhece, e aí a gente multiplica basicamente por aquele fator de custo médio. E aí fazendo o desconto na tarifa, se a Copasa for pior, ou dando bônus se ela for melhor do que a gente estabeleceu. Pode passar, fazendo favor. E aqui está uma simulação, mais ou menos. Não estou com os valores atuais, né, mas seria uma simulação. Então, a meta para 2020 é de 38,1, num cenário seria de 38,1 o percentual de perdas. Se a Copasa alcançar o percentual de 36 em 2020, ela teria um bônus de 47 milhões, o que daria um impacto mais ou menos de 1% na receita da Copasa. Então, seria o reajuste, né, inflação, tal, bonitinho, depois mais esse 1,1%. Por outro lado, se ela basicamente piorar as perdas delas para 40, ela vai ter uma perda tarifária de 45 milhões, que, por sua vez, vai representar mais ou menos 1%. E vamos supor que ela mantivesse esse desempenho ruim em perda de 40%, em 2021 a punição é um pouco maior, né, porque a meta é progressiva, né, e aí ele vai se mantendo e a penalidade é um pouco maior. Essa é basicamente a estrutura do incentivo tarifário para a Copasa. E aí, pode passar, fazendo favor. Obrigado. E aí os desafios, mas isso também a Érica vai poder falar um pouco mais, que é o destaque para o planejamento dos prestadores em relação ao controle de perdas, a priorização dessas ações dentro da companhia, né, tentar priorizar esse tipo de ação. Também tem a questão da obtenção de informações consistentes e precisas sobre perdas, que é uma coisa que a gente tem que avançar bastante. Aí tem um trabalho que é nacional, que é o trabalho do Acertar, que vai ajudar um pouco nesse sentido, de a gente conseguir observar aquilo que de fato está acontecendo. Então, o Acertar vai observar as informações que o prestador de serviços fornece para o SNIS, e de alguma forma isso vai ajudar na hora de a gente calibrar os incentivos, fazer toda a análise. Tem essa questão da consideração dos investimentos em perdas. A gente poderia pensar num reconhecimento antecipado, uma vez que ele só vai ser reconhecido de 4 em 4 anos, a gente poderia antecipar um pouco isso. Mas é uma discussão a ser feita. E também a questão de perdas sociais, né? Que a avaliação da Copasa, por exemplo, é uma avaliação geral, né? E não separa em perdas reais, perdas aparentes, a parte de perdas sociais a gente não adentrou também. Aí, essa é a minha parte. Exato. Tem aí pilhas. Estão aqui pilhas, se for isso o caso. Você já trocou pilhas? Será? É pilhas?